Boa tarde. Vamos clamar nesse dia mais uma vez o Espírito Santo de Deus sobre nós. Canta comigo assim: vem, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou. Vem, Espírito Santo, vento impetuoso, fogo abrasado, abrasa o meu interior. Vem, vem, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou. Vem, Espírito Santo, vento impetuoso, fogo abrasado, abrasa o meu interior. Lava toda mancha e rega toda aridez, abranda o que é rígido e aquece o que está frio. Sara as feridas, manifesta em mim teus dons, reinflama os carismas que há em mim. Vem, Espírito, templo santo eu preciso e quero ser. Vem, toma-me, dá-me um novo coração. Te quero, preciso de ti. Te clamo, vem sobre mim. Canta comigo, vem Espírito. Vem Espírito Santo, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou, a promessa que o Pai nos deixou. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito Santo, vento impetuoso, fogo abrasado, abrasa o meu interior. Lava toda mancha e rega toda aridez, abranda o que é rígido e aquece o que está frio. Sara as feridas, manifesta em mim teus dons, reinflama os carismas que há em mim. Vem Espírito, templo santo eu preciso e quero ser. Vem, toma-me, dá-me um novo coração. Te quero, preciso de ti. Te clamo, vem sobre mim. Templo santo eu preciso e quero ser. Vem, toma-me, dá-me um novo coração. Te quero, preciso de ti. Te clamo, vem sobre mim. Mesmo sentado, levanta o seu braço, diga: te quero, preciso de ti. Diga: te quero, preciso de ti. Mais uma vez, te quero, preciso de ti. Te clamo, vem sobre mim. Mais uma vez, te clamo, vem sobre mim. Te quero, preciso de ti. Te clamo, vem sobre mim.
É assim que nós queremos dar continuidade a esse dia desta quinta-feira de adoração. Mais uma vez, boa tarde. Quero convidar você a dar uma olhada para quem está do seu lado e dizer assim: que bom que nós estamos juntos aqui. Que bom que nós estamos nesse lugar de oração, de clamor. E acolho você que nos acompanha em casa, aqui no Brasil. Mas de forma especial, mando um grande abraço ao povo brasileiro que nos acompanha lá nos Estados Unidos. Eu estive lá em missão essas 2 últimas semanas, e eu sei que muitos estão acompanhando agora. E tivemos a graça de viver lá um seminário de vida no Espírito Santo, que é justamente esse clamor incessante ao Espírito. E hoje, aqui com vocês, nesta quinta-feira de adoração, vivemos já na parte da manhã com Dunga, uma pregação voltada ao Espírito Santo. E essa pregação que irei fazer agora tem como título: Insista no clamor ao Espírito Santo. Insistir em pedir o Espírito Santo. Vamos dizer isso? Insistir em pedir o Espírito Santo. Mais uma vez. Insistir. Não, pode ser mais forte. Você tem que insistir. Insistir em pedir. Nós precisamos ser homens e mulheres insistentes. E esta é a primeira palavra que eu quero trazer para você nesta tarde. Nós precisamos ser homens e mulheres insistentes. Quando Jesus disse que o reino dos céus, para entrar no reino do céu é preciso ser como uma criança, dentre tantas características que uma criança tem, a pureza, a fácil reconciliação, entre tantas, a inocência, que nós precisamos ter para adentrar no reino do céu. Uma característica que uma criança tem, e vocês que são pais podem me confirmar, é a insistência. Pai, mãe, me dá isto. Não, por favor, não, me dá, não, me dá. Até que você cede por causa da insistência do seu filho. Pai, posso dormir na casa do meu avô? Não. Por favor, pai. E aí o filho vem com todas as artimanhas próprias da criança, que derrete o coração de um pai e de uma mãe, que cede. É ou não é? Mas aquela criança insiste, ela persiste, ela fica ali, como dizem outras palavras, azucrinando. E é isso que nós precisamos fazer. Homens e mulheres insistentes na oração. Quem quer ser insistente na oração, diga: eu. Mais uma vez, diga comigo: eu quero, Senhor, insistir, bater a porta, procurar, porque eu sei que a porta se abrirá e que eu encontrarei aquilo que tanto eu procuro. Insistir quer dizer pedir novamente algo a alguém, apesar de você já ter recebido um não. Apesar do não, nós insistimos. Olha, existem muitas pessoas hoje que estão desempregadas porque não insistem. Acham que o emprego cai do céu. Diz uma historinha que um jovem rezou ao Senhor pedindo a ele um trabalho e uma mulher para casar, o amor da sua vida. De repente, quando saiu da igreja, viu ali um jornal no chão, uma oferta de emprego, pegou o jornal, entrou no ônibus e foi até o local de trabalho, onde estava sendo apresentado aquele trabalho. Ao chegar lá, viu uma enorme fila. Ele olhou para aquela fila e disse: já está lotado, eles devem ser melhor do que eu, não é para mim esse emprego. Chateado, voltou para casa, pegou o ônibus. Quando estava entrando no ônibus, uma criança que passava deu uma flor para ele. Ele olhou aquela flor, sentou no ônibus e jogou fora.
voltou para casa, foi rezar e disse: Jesus, o Senhor não escutou minha oração. E Jesus revelou ao seu coração: eu mostrei o emprego para você, mas você desistiu quando você viu o primeiro obstáculo. Se você perseverasse e insistisse, o emprego era seu. E aquela rosa que a criança deu era para você ofertar à moça que estava ao seu lado, mas você nem percebeu que ela estava ao seu lado, de tanta raiva que você estava. E ela era o amor da sua vida. Uma pequena historinha breve, simples, mas para dizer que muitas vezes nós paramos nos primeiros obstáculos, nos primeiros nãos que a vida nos dá, nos primeiros nãos que Deus nos dá, porque Deus também nos prova. Deus também, como um pai, dá não a nós, porque Ele quer provar a nossa fé, porque Ele quer amadurecer a nossa vida, porque Ele não quer nos dar nada de mão beijada. Ele quer que nós lutemos, porque aquilo que é conquistado com luta, com dor, com lágrima, com sofrimento, tem sabor. É ou não é? Então, diga comigo: eu preciso ser um homem insistente na oração. Isto, insista. Quanto tempo Santa Mônica insistiu para rezar pela conversão do seu filho? 30 anos. Quanto tempo hoje homens e mulheres insistem na conversão do seu filho? Eu pude atender algumas pessoas quando estava na minha casa em Natal, mas de forma especial nesses últimos dois finais de semana nos Estados Unidos, e muitos ali insistindo na oração, buscando Deus pela conversão do seu filho, pela conversão e libertação do seu esposo, da bebida, das drogas. Então, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, você que me acompanha em casa, onde você estiver, Deus quer levantar homens e mulheres insistentes, perseverantes, pirracentos. Você precisa estar aqui na Canção Nova todo ano. Estou vendo ali um jovem lá do Ceará, vem todo ano esse menino passar as férias dele aqui, insistindo, persistindo. Aqui o senhor aqui na frente sempre vem a Canção Nova. Alguns insistem tanto que compram uma casa aqui perto para morar, né? Mas a bênção tem que vir. Eu não vou soltar o Senhor enquanto o Senhor não me tocar. Foi essa palavra que Jacó, quando lutou com Deus naquela madrugada, lutou a noite inteira com um homem, e ao lutar com aquele homem, o homem já queria ir embora. Ele agarrou o homem e disse: eu não vou lhe soltar enquanto você não me tocar. E de repente aquele homem tocou a coxa de Jacó. E esta briga com aquele homem é a nossa briga com Deus. Nós precisamos insistir na oração, clamar o céu, bradar o céu. Quando não há mais condições humanas de realizar algo, vamos para o impossível, vamos clamar. Nós precisamos ser homens e mulheres de clamor, de oração. Nós cedemos muito facilmente. Diante de uma enfermidade a gente já desfalece. Diante de um não que o mundo dá, de um desemprego, a gente já desfalece. Diante daquilo que está no Congresso, leis que estão querendo ser aprovadas contra a vida, contra a família, contra a moral cristã, que é a nossa fé, que nós acreditamos, a gente não ora, a gente não reza, a gente esmorece, a gente se contenta com qualquer propaganda, com a TV, a gente não tem a coragem de desligar a TV, de se colocar em oração. Nós não temos a coragem de ofertar. Muitos dizem: reza pelo meu filho, pela conversão do meu filho. Mas eu pergunto para você, mãe, pai, qual a oferta que você tem dado para Deus? O sacrifício que você tem feito? Como por exemplo, enquanto meu filho não se converter, eu não tomo mais refrigerante, eu não como mais carne vermelha, eu vou fazer jejum toda sexta-feira, eu rezarei o rosário todos os dias. Não é uma moeda de troca, mas oração que tem o poder de abrir o céu. Quando Jesus se colocava em oração, o céu se abria e o Espírito Santo descia sobre eles. Quando nós nos colocamos em oração, o céu se abre
E o Espírito Santo que habita em nós, de uma forma efusiva, ele vem e toma conta do nosso ser, nos dando sabedoria, inteligência, discernimento, ciência, os dons, as graças. Mas meu irmão, minha irmã, é preciso insistir. É preciso, mais forte, vamos lá. É preciso, insista, 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 persista, persevere. Eu estou na Canção Nova, completarei no dia 5 de janeiro 11 anos. 11 anos que eu deixei a minha casa, deixei minha família, lá no Rio Grande do Norte, os meus sonhos, os meus amigos, os meus planos, para ouvir a voz de Deus, guiado pelo seu Espírito Santo, porque tive um encontro pessoal com Jesus, e vivi a experiência de um batismo no Espírito Santo, e ali fui impulsionado a discernir uma vocação, entendendo que Deus me chamava a ser Canção Nova. E um dos primeiros encontros que eu tive com a nossa cofundadora Luzia Santiago, no programa Sorrindo para a Vida, nos bastidores do programa, eu era muito ativo e ainda sou, graças a Deus. Vivi a experiência de me doar onde fosse necessário. Ela disse uma coisa para mim, que eu até coloquei no meu primeiro livro, Levanta-te e Anda. Ela disse para mim: meu filho, começar, muita gente começa, mas a bênção está em perseverar, em permanecer. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, porque ela estava dizendo para mim que essa empolgação que eu estava tendo naquela época, eu precisava permanecer com ela. A minha vida na igreja, a minha vida como esposo, a minha vida como missionário, não pode ser fogo de palha, rápido e que acaba logo. Não, precisa ser constante. A nossa vida de oração precisa ser uma constância, uma insistência. Você rezou hoje no grupo de oração, você veio aqui na Canção Nova, você veio para um encontro aqui na Canção Nova de Cura e Libertação, você foi até a sua paróquia, fez as 9 missas, passou do cerco de Jericó, mas o seu filho não conseguiu se libertar das drogas, mas o trabalho você não conseguiu alcançar, mas você não conseguiu receber aquela graça que era o motivo de você ir até lá. Persevera, permanece. Há uma passagem bíblica em que Jesus cura um cego. Ele então põe as mãos sobre aquele cego, faz uma prece e pergunta: estás vendo alguma coisa? E o cego diz: eu vejo o homem como árvores, ou seja, não vejo nada ainda. E Jesus ora de novo, pede novamente, até que ele recebe a cura total. Há uma outra passagem, onde Jesus ele mesmo conta esta parábola da viúva insistente. Ele diz: havia uma viúva que queria ser ouvida pelo juiz, mas aquele juiz incrédulo, autoritário, dizia: eu não vou te atender, eu não quero te atender, não tenho tempo. Mas a viúva insistia: faz-me justiça, faz-me justiça. E aquele juiz incrédulo disse: eu não temo a Deus, não temo homem nenhum, mas porque essa viúva está insistindo muito, eu vou fazer aquilo que ela está pedindo. Insista, insista. Por fim, uma última passagem da mulher cananeia. O povo cananeio é um povo pagão, não acreditava nos judeus, em Jesus,
Mas essa mulher acreditava porque ouviu falar nos prodígios que ele tinha realizado. E de repente se aproximou de Jesus e clamava: faz-me justiça, cura minha filha que está doente, que está possuída por um demônio. E ela ficava ali insistindo, ele entrava. Os discípulos falaram: manda essa mulher embora, Jesus. E ela ali atrás dele, no pé dele, pedindo. Até que Jesus disse uma resposta um tanto grosseira. Disse: olha, não é justo tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Meu Deus, como Jesus foi grosseiro. Mas aquela mulher foi astuta, foi inteligente, foi persistente, insistente e disse: é, Jesus, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus disse: ô mulher, nunca vi tanta fé. Vai, conforme acreditastes, acontecerá. Insista, meu irmão, insista, minha irmã. Deus está pedindo nessa tarde para nós. Ele quer levantar um povo que insista, que persevere na oração. Mesmo que os nãos da vida aconteçam, nós insistimos, nós persistimos, nós perseveramos. Porque perseverar, insistir, é justamente repetir, demonstrar perseverança, não ceder, não ceder, não ceder. Às vezes nós dizemos assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É assim? Mas aí você precisa completar de outra maneira, dizendo assim: quanto mais assombração me aparece, mais eu rezo, mais eu rezo, mais eu rezo. É claro que quando nós começamos uma vida em Deus, uma vida nova, uma vida de oração, muitos problemas vão surgir. Por quê? Porque o demônio não quer que nós nos aproximemos de Deus, não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. Então ele fará de tudo para romper aquilo que a oração, que a conversão, que o encontro, que um batismo no Espírito Santo realizou. Ou seja, a união entre o Filho e o Pai, entre nós e Deus. O demônio irá insistir. E ele não dorme, como diz São Pedro. Não dorme tentando-nos, provando-nos, fazendo de tudo para a gente desistir, desanimar, perder a fé, perder a esperança e até mesmo querer perder a própria vida. Mas Deus está ao nosso lado e dizendo para nós: insista, persista, insista. Diga comigo: persista, insista, persista. Força! De novo. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, balança ele aí e fala assim: insista, meu irmão, insista na oração. Pega comigo agora a sua palavra, sua Bíblia. No Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 5. Lucas 11, 5. Jesus, no capítulo 11 de Lucas, de 1 a 4, vai ensinar a oração do Pai Nosso. E no versículo 5, ele vai dizer: e Jesus acrescentou. Olha as palavras de Jesus: imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los, por ser seu amigo, vai levantar-se por causa da sua impertinência e lhe dará quanto for necessário. Glória a Deus, diga comigo: glória a Deus. Portanto, eu vos digo,
Palavra para você nessa tarde, para você em casa, você que está cansado, você que está desestimulado, sem esperança, sem fé, sem força, sem ânimo. Esta é a palavra para levantar você. Você que estava com depressão, porque em nome de Jesus eu proclamo que essa depressão vai embora agora, por essa palavra. Portanto, eu vos digo, Jesus diz: pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Aí ele continua: algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Levanta o seu braço. Vem, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou. Vem, vem, Espírito Santo, vento impetuoso, fogo abrasado, abrasa o meu interior. De novo, vem, vem, Espírito Santo, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou, a promessa que o Pai nos deixou. Vem, vem, Espírito Santo, vento impetuoso, fogo abrasado, abrasa o meu interior. Lava toda mancha, lava toda mancha e rega toda aridez. Abranda o que é rígido, abranda o que é rígido e aquece o que está frio. Sara as feridas, manifesta em mim teus dons, inflama os carismas que há em mim. Vem Espírito, templo santo, eu preciso e quero ser. Vem, toma-me, dá-me um novo coração. Te quero, preciso de ti. Te clamo, vem sobre mim. Nós vamos cantar ainda essa canção, nós vamos rezar com ela ainda, não se preocupe que você vai aprender. Mas nós chegamos ao segundo momento dessa pregação. Se o primeiro foi insistência, Deus levanta-nos como homens e mulheres insistentes, perseverantes na oração. O segundo ponto dessa pregação é justamente insistir em quê? Em orar. E qual é a maior oração ou a melhor oração que nós podemos fazer? Clamar ao Espírito Santo. Porque se temos o Espírito Santo, temos tudo. Temos o céu, temos o próprio Deus em nós. E se Deus está em nós, com o seu Espírito Santo, eu vos pergunto nessa tarde, você, e eu quero que você responda bem forte: se Deus está em nós, no seu Espírito Santo, habitando, usando-nos como templos vivos dele, eu pergunto-vos, a doença pode permanecer em você? Sim ou não? Eu não ouvi, desculpa. Tá muito fraquinho aqui, eu acho. Outra fraco ou não ouvi, desculpa. Deixa eu limpar aqui meus ouvidos. Se Deus Todo-Poderoso
habita em nós no seu Espírito Santo. Eu pergunto, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, a enfermidade pode permanecer em nós? Poderemos permanecer aprisionados a um vício? A depressão manda na nossa vida? A insônia manda na nossa vida? Enxaquecas? Você só dorme com Rivotril? Não. Porque você é templo do Espírito Santo. A luz e as trevas não podem ficar no mesmo lugar. Se Deus habita em mim, se eu sou o templo do Senhor, a enfermidade ela não pode permanecer, a não ser que seja para a minha purificação e para a glória de Deus. Por um breve momento. Mas se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Diga comigo, se vos tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Diga isso, se vos tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Nós precisamos ser homens e mulheres do Espírito Santo de Deus. Volta comigo na palavra. Pega a Bíblia, lê mais uma vez. Imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura dizendo, imagina aí, meia-noite para nós hoje ainda é cedo, já é tarde, né? Mas à meia-noite ainda temos luz, tem TV, tem filme, tem novela, tem não sei o que, palalá. De repente da meia-noite, muitos trabalham até 10 horas, mas na época de Jesus, meia-noite era muito tarde, era quase dia. As pessoas acordavam cedo naquela época, e dormiam cedo. A luz que tinha era lamparina, não podia gastar tanto óleo, tanto azeite. Meia-noite, imagina aí, você dormindo, chega um amigo, bate na porta e diz, amigo, eu recebi uma visita agora em casa, mas eu estou sem comida, me arranja uns 3 pães aí. O cara lá dentro responde, olha, não me incomodes, já tranquei a porta, está todo mundo deitado já. Olha o que Jesus diz, este homem irá atender a porta, se não for pela amizade, será pela insistência. E a palavra que Jesus usa é esta, será pela impertinência, e lhe dará tudo quanto for necessário. Insista, meu irmão, persista, bata a porta de Deus, clame a Deus à meia-noite, coloque-se em oração de madrugada, acorda às 3 da manhã para rezar o texto da misericórdia aqui na Canção Nova. Faça o seu sacrifício. Se você vai trabalhar às 6, acorde hoje às 5:30 para orar. Coloque-se de joelhos, vá até uma capela próximo à sua casa, vai dentro do sacrário lá, bata na porta de Deus e insista. Este é o clamor que nós devemos ter. Precisamos ser homens e mulheres de oração, de insistência, como diz Jacó, e eu vos repito, não te largarei, Senhor, enquanto não me tocares. Enquanto não receber essa graça, eu estarei aqui orando, insistindo. E aí ele continua, portanto eu vos digo, eu falo e vocês respondem, porque vocês já sabem, pedi, procurai, batei, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura encontra, todo aquele que bate a porta se abrirá. Amém? 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 Sai daqui com essa gana, sai daqui com essa oração, sai daqui com essa força.
volte para sua casa. Quer dizer, não volte não, fique para a Zona Brasil. Mas fique nessa Zona Brasil com essa graça, com esse intuito, com esse anseio. Não importa o tamanho da sua fé. Mas eu já quero dizer para você que acha que não tem fé. De onde você veio? Cuiabá, Arapiraca, Belo Horizonte, que mais? Força! Bahia, Piauí, Cuiabá, Maceió, Jundiaí. Se você veio aqui de Cachoeira Paulista, pertinho aqui, do Espírito Santo, ou lá do Mato Grosso, da região norte do Brasil, do Nordeste, Piauí, meu Deus. Se você veio, é porque você tem duas palavrinhas, duas letras: fé. Se você veio, é porque você tem fé. Você não veio aqui para conhecer a Canção Nova só, nem conhecer os pregadores, ou até mesmo pedir a graça de abraçar o Padre Jonas. Tem que ter muita fé. Não. Você veio aqui para ser abençoado por Deus. Você veio aqui para ser cheio de Deus, para voltar para sua casa, de fato, cantando vitórias. Não pelas vitórias que você já conquistou, mas pela que você irá conquistar. Você veio porque você tem fé. E se você veio, mesmo que você não soubesse que esse era o intuito que te trouxe aqui, mesmo que você veio porque sua esposa lhe chamou, porque você queria conhecer a Canção Nova, porque você doou algo para o santuário do Pai das Misericórdias, e você quis ver o santuário, porque você quer ver o Padre Fábio de Mello, porque você quer ver o Dunga, porque você quer ver o Márcio Mendes, porque você quer ver alguém da Canção Nova, isso é apenas um pretexto, uma isca. Mas quando você morde a isca, ali está o anzol, e o anzol é Deus. Por isso nesta hora, queira ser de Deus, queira ser um homem ou mulher do Espírito Santo, insistente, porque o próprio Jesus diz essa palavra para nós: todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura encontra, todo aquele que bate a porta se abrirá. E aí ele traz uma palavra muito forte: algum de vós, quando o filho pede um peixe, o pai dá uma cobra? Vai dar? Ou quando pede um ovo, dá um escorpião? Sim ou não? Ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos filhos que vos pedem, imagina um Pai do céu que é todo bom, dará o Espírito Santo àquele que pedir. Você quer ou não quer o Espírito Santo, meu irmão? Você quer ou não quer ter uma vida nova? Sim ou não? Sim. Mas uma coisa é querer e uma coisa é pedir. Às vezes nós pedimos algo sem querer, e quando temos um coração que pede, mas que está com o coração fechado, que não anseia de fato por aquilo, não acontece a graça. Não acontece. Deus não arromba portas. O Senhor só entra quando encontra um coração aberto, mesmo que não seja escancarado, mas a mínima brecha possível para que Ele entre. E você precisa dar abertura a Jesus hoje. Quanto mais necessitarmos de Deus, mais o receberemos. O Senhor vai encher-nos do Espírito Santo, porque nós somos muito necessitados. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas existe uma coisa: para receber, para nos encher do Espírito Santo, precisamos também nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar da nossa vida, do nosso pecado, do nosso orgulho. Precisamos nos esvaziar. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, alguns de vocês já sabem, de uma cidade chamada Martins. Vivi a minha infância lá até os 11 anos. Depois eu fui para Natal.
Quando eu morava lá no interior, eu ia muito à casa dos meus avós. E a minha avó, vovó Ritinha, vovô Antônio, vovó Marizinha, vovô Zé Mombaça. Na casa da minha avó Ritinha, ela sempre pedia para eu encher as garrafas lá no filtro. Devia ser uns 8, 9 anos de idade. E aí, antes disso, tinha que lavar a garrafa. Como é que lavava a garrafa naquela época? Cassiano não passou por isso, não. Pegava um pouquinho de milho, os caroços de milho, botava dentro da garrafa, pingava um pouquinho de detergente, jogava água e sacolejava, né? Se fosse detergente, um pedaço de sabão, qualquer coisa. Mas fazia espuma, e aí a gente jogava aquela água com milho fora, é ou não é? E depois, eu enchia a garrafa e a espuma saía. Jogava água e ficava cheio de espuma ainda. Era um trabalho tirar aquela espuma. Mas quando criança eu entendi uma coisa. Quando criança eu entendi uma coisa. Eu peguei e deixei a torneira ligada e a garrafa embaixo. E aquela torneira ia enchendo aquela garrafa. E à medida que ela enchia, o sabão ia saindo. O sabão ia saindo. Quanto mais água enchia aquela garrafa, mais saía o sabão. Até que chegava uma hora que só tinha água pura, não tinha mais sabão. Desde criança eu entendi. Quanto mais eu me encho de Deus, quanto mais eu me encho de Deus, quanto mais eu me encho de Deus, aquilo que é ruim vai saindo. Aquilo que é ruim vai saindo. Aquilo que é ruim vai saindo, o pecado vai saindo, as dificuldades vão saindo, as dores vão saindo, a enfermidade vai saindo, o cansaço vai saindo, o ódio vai saindo. Então eu preciso hoje me encher de Deus, me encher de Deus, me encher de Deus, me encher de Deus. E você precisa insistir nisso, porque essa é a grande obra que o Pai nos dá, o Espírito Santo de Deus. Essa é a grande graça. Por isso insista, persista, mas queira no fundo do seu coração. Você quer? Sim ou não? Mesmo sem entender, queira. Às vezes nós somos igual a criança, mas de um lado negativo, né? Criança birrenta, tem verdura lá, chuchu, beterraba. A criança: não quero não. Por que não quer? Porque eu não gosto. Você não provou? Você nem provou, está dizendo que não gosta? Prove, experimente, para depois dizer se você gosta ou não. E eu estou dizendo para você, que ainda não provou o Espírito Santo, prove, experimente, queira. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu não entendo, eu não sei se gosto ou não gosto, mas eu quero, eu preciso de Ti. Eu não sei vocês, mas eu amo e odeio o hospital. Vou explicar por quê. Não quero passar perto dele, se eu estiver doente. Ninguém quer estar doente, mas quando eu fico doente, já gosto de chegar no hospital e dizer assim: o que é que tem para aplicar na veia? Benzetacil, pode aplicar. O que é que tem que fazer para ficar saudável? Tem que chupar pedra. Vou chupar pedra, porque eu quero qualquer coisa que me faça saudável, que me dê saúde. Não sei se você é assim. Eu não tenho isso de ficar: não vou tomar esse remédio, não sei, não vai, tem que fazer de repente um sacrifício por uma comida, porque você é diabetes. Eu gosto tanto de comida, eu não vou, entre morrer com diabetes e deixar de comer um doce. Mas é claro que eu não vou comer doce, vou viver. Tudo aquilo, mesmo ruim, que minha mãe me dava quando era criança, ou o médico me dá hoje para me trazer saúde, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não entenda, eu pego. Se você quer saúde da alma, se você quer saúde do seu corpo, se você quer receber tudo aquilo que você pede, queira nesta tarde, mais uma vez, dizer: me dá, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Essa foi uma das primeiras canções que eu compus. E ela diz: vem Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou. Vem Espírito Santo, vento impetuoso, fogo abrasador, abrasa o meu interior. Nosso coração precisa hoje sair daqui com chamas. Você sabe o que é alma? Alma e ânimo vem da mesma radical da palavra. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem uma alma vigorosa. Quantos de nós estamos desfalecidos porque estamos desanimados, sem alma, frios, gélidos, sem esperança, sem fé, sem ousadia? Nós precisamos ser homens e mulheres de parresia, intrépidos, insistentes. E aí ele continua orando nessa canção. Esta é uma oração do Papa, que eu coloquei melodia. Ela diz: lava toda mancha. Coloca a mão no seu coração. O Espírito Santo é esta água que lava toda mancha. Se você tem alguma mancha, a mancha do seu pecado, a mancha de uma ferida, se você está como uma roupa suja e hoje quer ser lavado pelo Espírito Santo, a água viva de Deus, diga: lava toda mancha. Fala: lava toda mancha, Espírito Santo. Lava toda mancha, Lava Espírito toda Santo. mancha. Lava toda mancha. E ela continua dizendo assim: rega toda aridez. Se o seu coração está árido, seco como um deserto, peça a Ele agora: Espírito Santo, Tu que és a água viva, rega o meu coração, rega a minha vida. Eu não quero ficar seco, eu não quero ficar seco, mas eu quero ser molhado. Para uma terra dar frutos, precisa de água. Então rega-me, rega a minha planta, porque senão eu morro, Espírito Santo. Abranda o que é rígido, aquece o que está frio. Sim, quanta coisa rígida em nosso coração, quantos corações rígidos para receber a bênção de Deus, rígidos para com a esposa, rígidos para com a necessidade de Deus. Quebra essa rigidez agora nessa tarde, meu irmão. Quebra essa rigidez agora, minha irmã, esse orgulho, e deixe Deus aquecer aquilo que está frio, aquilo que estava frio. Deixe o Senhor aquecer. E a canção continua: sara as feridas. Oh, Espírito Santo, Tu és o bálsamo. Sara nossas feridas psicológicas, emocionais, feridas do passado, feridas físicas. Sara, sara, Espírito Santo, e manifesta em nós os Teus dons. Sim, todos eles, porque Tu estás em nós. Nós o recebemos no batismo e confirmamos o recebimento na crisma. Estás em nós, e como uma efusão, vem para fora, Espírito Santo. Vem para fora e manifesta em nós os Teus dons. Batiza-nos, batiza-nos, reinflama os carismas que há em nós. Vem, Espírito Santo. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Levanta o seu braço lá no alto, mais alto que você puder, bem alto, e diga comigo assim: Templo Santo, Templo Santo, eu preciso e quero ser. eu preciso e quero ser. Vem e toma-me. Vem e toma-me. Dai-me um novo coração. Dai-me um novo coração. Te quero, Te quero. te quero. Te quero. Preciso de Ti. Preciso de Te Ti. clamo. Te clamo. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vamos cantar isso do início. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo. A promessa que o Pai nos deixou, a promessa que o Pai nos deixou. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vento impetuoso,
Vento impetuoso, fogo abrasador, abrasa o meu interior. Mais uma vez, vem, vem, Espírito Santo, Espírito Santo. A promessa que o Pai nos deixou, a promessa que o Pai nos deixou. Isso, igreja, tá ficando bom. Clame, vem, vem, Espírito Santo. Vento impetuoso, fogo abrasador. Vento impetuoso, fogo abrasa o meu interior, abrasa o meu interior. Lava toda mancha, lava toda mancha, e rega toda aridez, e rega toda aridez. Abranda o que é rígido, abranda o que é rígido, e aquece o que está frio. Sara as feridas, manifesta, manifesta em mim teus dons. Reinflama, reinflama os carismas que há em mim. Vem, Espírito, Templo Santo, eu preciso e quero ser. Vem, toma-me, dá-me um novo coração. Te quero, te quero, te quero, preciso de ti. Te clamo, te clamo, te clamo, vem sobre mim. Levanta o seu braço bem alto. Isso, levanta o seu braço bem alto e canta mais uma vez. Templo Santo, eu preciso. Templo Santo, eu preciso e quero ser. Vem, toma-me, dá-me um novo coração. Te quero, fala. Te quero, preciso de ti. Te clamo, te clamo, te clamo, vem sobre mim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!